Vamos lá. Falar do Flávio Bolsonaro, que levou uma lapada do nosso querido Alessandro Vieira, o homem que não ri, o homem que não tem muitas expressões, um homem que está sempre sério e o homem que está sempre pronto para dar lapada em bolsonarista também. PEC da blindagem, né? O assunto no Senado. Então a gente teve esse embate dos dois. O Alessandro Vieira, com aquele jeito calmo, destruiu o Flávio Bolsonaro, né? Todos os argumentos aqui. Vamos ver. Eu adoro quando vem aqui. Que lapada do Alessandro Vieira no Filho do Condenado. Que lapada. Poderia ter dormido sem essa, Helder Maldonado. Poderia. Vamos ver aqui. Lapada. Passa a palavra ao senador Flávio Bolsonaro. Boa tarde. Se tudo tivesse normal no Brasil, essa PEC jamais estaria sendo votada aqui agora. E a maior prova... Olha lá. Quem está do lado? Quem está do lado? O Eduardo Bolsonaro está assim, né? Puta que bafo. Caralho, brother. Tá foda, hein? Bicho. Ainda bem que eu tenho rinite, né, Flávio Bolsonaro? Ainda bem que tem rinite, né? De que nós não vivemos mais uma democracia plena, não. Tá aqui, salta aos olhos de quem quiser, basta deixar a hipocrisia de lado. Hoje, a realidade é que você tem a esquerda autorizada a mentir, perseguir, com discurso de ódio, com facadas, com tiros, e a direita censurada de falar, de espernear. O que eu entendi foi um extremista da extrema-direita que matou o Kirk, não o Hammett, o Charlie, tá? Foi isso, não vi. Fala, foi no aniversário lá do petista também, o aniversário com temática do Lula também foi morto. Quem dá tiro é a extrema-direita. E o Adélio é um doidíssimo de bairro, um doidinho que nem saber manusear uma faca sabe. Não era treinado, nada. E de defender os seus próprios direitos ou de denunciar abusos de autoridade. Não é à toa que nós estamos discutindo essa PEC aqui hoje, presidente. E a maior prova de que a hipocrisia... Olha lá, o Belga. Você não tem esses amigos chato? Você está falando e fala por cima? Aqui, ó. De denunciar abusos de autoridade. Não é à toa que nós estamos discutindo essa PEC aqui hoje, presidente. E a maior prova de que a hipocrisia está reinando nesse debate é ver o PT dizendo que é contra a corrupção. O chefe deles era o presidente do governo mais corrupto da história desse país. O que se está discutindo aqui é blindagem, sim, mas blindagem de uma categoria de pessoas acima da lei. Porque Alexandre de Moraes cometeu vários crimes de responsabilidade, expressos da Lei 1079. Mas há uma blindagem aqui nesse Senado para que nada aconteça, presidente. E como nós só vemos parlamentares, por suas opiniões, palavras e votos, sendo perseguidos, é que chegou-se ao ponto de se buscar um remédio constitucional para, no mínimo, essa casa poder voltar a andar de cabeça erguida, poder falar o que pensa, para parar um parlamentar de subir na tribuna e ter medo do que fala, porque pode virar investigado imediatamente. Se falar, cometer um crime. E só está funcionando para atacar um lado. Mas enquanto está sendo útil para perseguir a direita, está tudo bem. Mas o mundo dá a volta rápido. Isso aqui não é ameaça, isso é história. Isso é história. E isso vai acontecer em algum momento. Como foram citadas aqui várias frases, eu quero encerrar aqui também com vários poemas, né, vários ditados populares. Eu gosto sempre de citar a Bíblia, eu gosto de pegar alguns versículos. Claro, muito cristão, Flávio Bolsonaro. Não sei, antes de dizer que hoje a gente parece que está aqui criando no Senado Federal a bancada da Síndrome de Estocolmo. Aqueles que parecem que se apaixonam pelos seus algozes, né? Ontem era algoz, hoje é parça. E o que é que diz aqui o Provérbios 26, senador Magno Malta, Vossa Excelência que é pastor? Vê se se enquadra nesse contexto. Provérbios 26, versículos 27 e 28. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Então, o que nós estamos fazendo aqui, presidente, é evitar ainda mais desgraça, porque esse país não pode mais continuar pagando um custo tão alto para garantir a impunidade de Alexandre de Moraes. Agradeço ao senador Flávio Bolsonaro. Pela ordem, passa a palavra ao senador
Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Apenas para agradecer a manifestação do senador Flávio Bolsonaro, que me permite fazer essa reflexão histórica. No ano 2019, em fevereiro, logo que entramos aqui, eu comecei a trabalhar e trabalhamos fortemente, juntamente com 32 senadores, colocamos de pé um pedido de CPI para apurar a conduta individual de determinados ministros das Cortes Superiores Brasileiras. Ficou chamada de CPI da toga. E logo mais adiante, no mês de abril de 2019, eu apresentei um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli, por conta da instauração, na minha visão ilegal, do inquérito das fake news, milícias digitais, e esse nome foi se desdobrando ao longo dos anos. Esses dois atos, essas duas ações não foram à frente. E a principal voz nessa casa contrária a esse procedimento era do senador Flávio Bolsonaro. Os atos estão aí, está tudo documentado, né? Graças a Deus, a história é uma grande professora e ela documenta as coisas. À época, tivemos falas do senador Flávio Bolsonaro, do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Na tribuna, o nosso saudoso senador Major Olímpio, a ex-senadora Selma, a senadora Soraya, que ainda está aqui conosco na casa, referiram o fato de terem sido convocados pelo presidente à época, presidente Jair Bolsonaro, para reverter seus votos no tocante à CPI. Então, ao falar sobre hipocrisia, é preciso que cada um de nós coloque a mão na sua própria consciência. E ninguém é isento de erro. Como o senhor disse muito bem o dito popular baiano, e os ditos populares nos socorrem bem às vezes. Só não muda de ideia quem não as tem. Então é natural que você tenha uma mudança de opinião. Não é natural tentar se aplicar uma narrativa quando ela não corresponde aos fatos, repito, documentados. Tudo que eu falo aqui está plenamente documentado. E o segundo ponto que eu acho que merece uma profunda reflexão. Esta casa tem um papel fundamental, o Senado da República tem um papel fundamental para o equilíbrio entre os poderes. Mas eu fico escutando parlamentares falando de abusos do Supremo, e eu vou aos autos buscar o que concretamente fizeram contra algum abuso e não encontro nada. Como é que eu posso dizer que o artigo 53 não funciona se o partido não pede a suspensão dos processos? Porque, de fato, aqui ou lá você tem processos instaurados que me parecem indevidos. E a Constituição já assegura. E por que isso não acontece, senhor presidente? De novo, usando da linguagem popular para ser mais claro para quem nos escuta. Quem tem rabo preso não aguenta essa discussão. Quem tem medo de investigação não aguenta fazer enfrentamento correto com o judiciário. Prefere as narrativas. Narrativa qualquer um faz. Qualquer um faz. Falar, até papagaio fala. Fazer, faz quem tem coragem e capacidade. Então, esse acho que é o ponto só de registro. Se entender os momentos, se ter a consciência e coragem de abrir mão de uma conveniência de oportunidade e pensar no nosso país. E, de fato, concordo com várias falas, o nosso país precisa revisar a sua relação entre os poderes. Falo sobre isso desde o início do mandato. Agora, só por conveniência fica difícil. A gente tem que trabalhar com convicção e qualidade, senhor presidente. Com relação à CPI de Lava Toga, eu sempre falei, busque nos documentos, né, que eu acreditava numa autocontenção do Supremo. Isso em 2019, que não veio. Infelizmente não veio. Todas as pontes foram tentadas. Que sujeito aí do lado, Helder? Carlos Portinho. Meu Deus do céu. E o Décio Pitinini, lá. Todos os diálogos foram tentados, mas hoje eu enxergo que já havia algo premeditado. Ó, o Magno Malte ali já... 7 Já horas. tá no Zé Delivery. 7 horas. Não, 7 horas no Vasto ali, ó. E no Zé Delivery também. Já vou deixar uma carga lá em casa, lá, para quando eu chegar, continuar a chibirar lá, velho. Mas é aí, Helder, bom, né, lembrar sempre, a gente pode concordar e discordar do senador Alessandro Vieira, a gente discorda de várias coisas dele, concorda também que ele foi importante ali na CPI da Covid, mas ele trouxe um ponto ali que deixou o Flávio sem ter o que falar, né? Mas o Flávio Bolsonaro é fraco também, apesar de ser o menos idiota dos irmãos, é fraco também. Menos idiota, não é mais inteligente, é o menos idiota. Ele é contraditório, ele defende coisas que no passado ele já atacou por conveniência, como o próprio Alessandro falou,
Você entende? É sempre esse tipo de postura que demonstra que eles têm duas conversas. Como diria o nosso amigo Ítalo Senna, tem duas conversas. Família Bolsonaro tem duas conversas. Quando é para eles é uma coisa, quando é para os adversários eles mudam de opinião, certo? E aí o Flávio fala que um dia, né, algo assim, ele falou que um dia o chicote muda de mão, que isso não é ameaça, é apenas a história. É claro que é ameaça. Vocês estão doidos de vontade para se vingar, mas doidos de vontade para se vingar. Tanto que o principal projeto para 2026 é dominar o Senado para tentar o impeachment do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino. Ele me vem falar que não é tentativa de vingança, é apenas contando a história. Faça-me um favor. Essa mesma turma que está falando no mesmo dia sobre pacificação, eles não querem pacificar nada. Eles querem se vingar mesmo. É o único objetivo que eles têm, se vingar. Eles trancaram tudo quanto é pauta para ficar falando de anistia e para tentar, de alguma maneira, abalar as estruturas do Alexandre de Moraes. É o que eles têm de objetivo no momento e só. Entendeu? Então, quem tem um pouquinho de juízo tem que colocar esse Flávio Bolsonaro no lugar dele, porque um sujeito como ele tem muito poder, que não deveria estar na mão desse cara aí, e muito poder também para tentar ficar fazendo chantagem. E uma chantagem que, para mim, se estendeu já há muito tempo. Caro Galã e Galô, vou te contar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você vê sua rotina financeira. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer uma grana extra ganhando em dólar. E olha, não é nada mirabolante, é trabalho sério mesmo. Este print aqui do lado é do Iago, que topou experimentar. Nos primeiros 4 dias, depois de aplicar o método que o Clayson ensina, o Iago conseguiu fazer 87 dólares. Se a gente converter, dá uma média de R$ 463 em 4 dias. O Marcos levou mais adiante e fez quase 700 dólares, quase R$ 4.000 em 2 semanas. Olha, eu sei que você já deve ter escutado um monte dessas promessas malucas por aí na internet. Mas aqui não. Você vai aprender de verdade a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar milionário, mas para te dar uma força com as contas básicas do mês. E pode ficar bem tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser enganado, nem enganar ninguém para ganhar esse dinheiro. Mas Beze, eu vou repetir o mesmo resultado do Iago logo de cara? Talvez não. Pode ser que demore uns dias para você pegar o jeito da coisa, ou fazer como o Marcos fez em 2 semanas. Mas, aplicando tudo certinho, você chega lá. Só que para entender como funciona direito tudo isso, você precisa assistir as 3 aulas gratuitas. Porque não é mágica, é trabalho mesmo, mas com total liberdade de horário e lugar. Se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra nas suas horas livres e que faça a diferença, clica no link que está na descrição desse vídeo e fala com o Clayson no WhatsApp. Lá ele vai te mandar as 3 aulas e você pode decidir depois se segue com o método ou não. É de graça e já te mostra uma forma real de renda extra.